de que Deus não tem necessidade de ouvir por uma fatalidade. Fala, mas como assim fatalidade? Deus tem uma forma diferente de ouvir? O que algumas pessoas pensam para justificar a não necessidade de orar. Olha só que interessante. Há muitas pessoas que contestam a eficácia da prece com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil a gente expor. Não é assim, a gente não tem necessidade de expor. Se Deus é a inteligência suprema de todo o universo, por que que eu vou expor meus sentimentos? Ele já sabe o que eu preciso, não existe essa necessidade. É um pensamento até, assim, pela lógica interessante. Poxa, se Deus, ele sabe tudo aquilo que acontece no universo, inclusive que passa por nós, não tem necessidade de que eu peça para ele. O que a gente leva para a gente para um lado de um pouco de equívoco nisso, né? E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, ou seja, fatalidades, né, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Então, Deus descreveu assim o destino do Leonardo e acontecer isso na vida dele. Então, não adianta a gente orar, não adianta eu, Leonardo, orar para Deus, que isso não vai ser modificado. Aí já é uma coisa que já não faz tanto sentido. O fato de Deus entender tudo que a gente precisa e saber das nossas reais necessidades é uma coisa. Agora, outra, dizer que Deus definiu um destino para a gente e isso não vai ser mudado, então cadê o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de desenvolvimento, né? Então, aí já tem uma condição que não é tão lógica, segundo a que a gente tem na própria doutrina espírita. Continuando nesse tema, como Deus te ouve, né, é interessante pensar um pouco diferente, né? Qual é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? É uma pergunta, né? Por que isso acontece? Né? Então, se a gente observar, ele nos escuta de maneira diferente do que pensamos, né? E nos socorre com meios que muitas vezes não imaginamos. Sabedoria suprema atua com vistas à aquisição de nossa maturidade. Providência infalível promove o amparo com recursos que nos atingem sutilmente, abrindo clareiras à nossa frente. Necessitamos apenas de desenvolver olhos para ver, e não estamos órfãos, né? Isso é uma coisa que é bem interessante, isso está no livro de Ajuda-te que o céu te ajudará. Eu vou interromper um pouquinho aqui o que a gente estava conversando sobre a apresentação, porque está um pouco difícil de ver aqui, mas é algo para a gente refletir, né? Deus nos escuta de maneira diferente do que a gente imagina, né? A gente sabe da nossa inferioridade a hora que a gente começa a rogar a Deus ajuda, pede a Deus que nos ampare, né? A situação fica diferente, né? Então, assim, mostra que a gente tem olhos que para ver, né? Para a gente poder, a gente saber o que pedir, né? A gente começa a promover Deus começa a promover amparo e recursos para a gente, né? Então é a forma de Deus ouvir sabendo, puxa, ele compreende a inferioridade e necessita de ajuda. Então são condições estas que começam a demonstrar uma situação diferente do desenvolvimento.